Então, boa noite mais uma vez. Nós vamos começar agora nosso webinar em parceria Internei e Bubox, né? A gente vai falar sobre como aumentar e qualificar sua audiência usando redes sociais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre projeto editorial. Eu gosto de falar de projeto editorial quando a gente está falando aí de um canal em redes sociais como uma espécie de estratégia de diálogo. Porque o conteúdo que você vai publicar nas redes sociais, em torno dele vão ser geradas conversas. E muitas vezes esse conteúdo ele já começa partindo de uma conversa anterior. Então, às vezes você está vendo uma conversa acontecendo nas redes sociais e você publica um conteúdo baseado nessas conversas e o seu conteúdo vai gerar outras conversas. Então, esse projeto editorial é uma estratégia para você dialogar nas redes sociais. Essa é um pouco da diferença aí do projeto editorial quando ele é voltado para as mídias sociais do que um projeto editorial voltado para um veículo offline, onde não tem como você conversar de volta com a revista, com a TV, esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que eu vou falar de tópicos por tópicos do projeto editorial, né? O primeiro tópico que eu queria falar é uma coisa mais básica. No projeto editorial, outra coisa importante você entender é o seguinte: projeto editorial, o que ele vai servir? Ele vai servir para você sempre ter boas ideias para postar, manter um ritmo frequente de postagem, manter uma coerência na linha editorial do seu blog, as pessoas entenderem claramente que seu blog é sobre um assunto específico e elas reconhecerem ele como um veículo onde elas podem regularmente ficar procurando mais conteúdo. Então, ao invés de você simplesmente postar o que der na telha, o que aparece na sua cabeça, o projeto editorial vai te ajudar a ter essa uniformidade. Uma outra coisa interessante também do projeto editorial é que se você futuramente for pedir para pessoas convidadas escreverem, se você for ter uma equipe escrevendo, esse projeto editorial ajuda todo mundo a manter uma mesma unidade, manter uma mesma coerência. Então, uma das primeiras coisas a deixar claro no projeto editorial é qual o tipo de linguagem que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal, se você vai utilizar gírias. E não é só, eu não estou falando só de você colocar sim ou não, mas você colocar exemplos, pegar um trecho de um texto escrito e colocar, esse é um exemplo de texto formal demais para esse blog. Pegar um outro exemplo de texto, esse é um exemplo de texto informal demais para esse blog. E pegar um exemplo de texto ideal e falar assim, esse é o nível de linguagem que a gente quer utilizar aqui. Algumas gírias ou vocabulário especial que pretendemos utilizar. Às vezes você quer chamar o leitor de um nome específico, você quer chamar os autores do blog de nome específico. Então, essas gírias internas, isso tem que estar definido no projeto editorial para todo mundo utilizar uma linguagem mais uniforme. Esse projeto editorial também é importante você deixar claro como que você vai utilizar a multimídia dentro do seu blog. Com que frequência você vai estar postando vídeos, você vai estar postando áudio, fotos. O ideal, obviamente, é você ter imagens em todos os seus posts, isso ajuda a chamar a atenção visualmente das pessoas e ajuda a indexar também o seu post de outras maneiras. Né? Se ele fica indexado também em Google Images, ele permite que as pessoas pinem o seu post no Pinterest, por exemplo, então uma imagem que chama a atenção, ela permite salvar também o seu post de outras maneiras diferentes. Ela ajuda muitas vezes a ilustrar e contextualizar o que você está escrevendo, além de pura e simplesmente tornar mais bonito. Então a gente vai definir qual a frequência, como você vai estar utilizando multimídia, e aí também fontes de onde você vai estar tirando isso. Né? Você vai tirar fotos próprias, você vai utilizar fotos enviadas por empresas sobre os produtos que você está escrevendo, você vai buscar fotos na internet, então onde você vai encontrar fotos que são livres para ser utilizadas, né? São Creative Commons. Você não pode sair utilizando qualquer tipo de foto na internet, porque essas fotos elas podem ter direitos autorais, e isso pode te gerar problemas futuramente. Você consegue achar no Flickr, fazer uma busca específica por pessoas que disponibilizaram fotos que podem ser utilizadas livremente, lá vai estar com foto Creative Commons. Tem uma licença Creative Commons especial, que é non-commercial, que a pessoa diz que pode utilizar desde que não seja para fins comerciais. E se o seu blog tem anúncios, muita gente pode entender que isso é um uso comercial. Então, o ideal é você pegar fotos de Creative Commons somente
deram autorização comercial. E existem alguns bancos de dados de imagem gratuito. Existe Wikimedia, fotos da Wikipedia. E o que eu acho mais legal sempre é você tirar uma foto própria. Às vezes, se você não tem condições de tirar foto do produto ou do local, você tirar alguma foto que representa aquilo que você quer. É sempre importante você dar crédito para o autor da imagem. Então, basicamente, se você fez uma busca, uma imagem qualquer na internet, você pode utilizar ela? Não. Somente se você está pegando ela de um site onde está claramente especificado que é gratuito. Existem bancos de imagens gratuitos. No Flickr existe busca de imagens sob Creative Commons, licença Creative Commons que você pode utilizar. E você pode utilizar fotos que foram disponibilizadas por empresas para divulgação e fotos que você mesmo tirou. Esses são tipos de fotos que você não vai ter problema nenhum. Então, alguma pessoa está dando uma dica aqui nas perguntas de um plugin que chama SEO Friendly de Images, que funciona para WordPress. Eu, particularmente, nunca usei, mas se vocês quiserem depois dar uma googada aí, esses são imagens realmente livres para você estar utilizando. O pessoal está me perguntando aqui também de Pinterest. Você não pode usar de volta uma imagem do Pinterest, porque ela pode estar ligada a algum lugar de direitos autorais. Mas o ideal é você usar fotos bem atraentes até para as pessoas divulgarem o seu post no Pinterest. Aí, obviamente, você tem que ter no seu blog o plugin do Pinterest para a pessoa poder pinar o seu post. O bacana de quando a pessoa pina a imagem do seu post é que se clicarem nela no Pinterest, a visita depois volta para o seu post. Então você acaba utilizando o Pinterest também como uma fonte de tráfego, uma fonte de indexação. Então, além da questão da linguagem, o que mais que a gente pode, o que a gente tem que ter aí no projeto editorial? A gente vai ter as categorias que a gente escreve e as tags. Existe uma confusão gigantesca assim, sobre o que categoria, o que é tag. E não é só em blog, em uma série de redes sociais as pessoas adicionam tags e hashtags loucamente, né? Tem inclusive muitos blogueiros, twitteiros que fazem piada, principalmente com a galera do Instagram que adiciona 500 mil tags numa coisa. Uma coisa que a gente tem que entender é que tudo que a gente coloca no blog, ele tem que ser importante para quem está visitando o blog. O Google ele tem uma missão que é de indexar todo o conteúdo e facilitar o acesso das pessoas. Essa é a missão bonitinha dele, né? A missão que ele usa para parecer bonitinho pra gente, mas a gente precisa do Google, a gente usa o Google pra caramba, então a gente tenta sempre estar bem posicionado nos buscadores. O Google, ao longo dos últimos anos, tem feito várias mudanças no algoritmo de busca dele para tentar colocar os resultados de busca cada vez mais interessantes e mais naturais. Nessa luta dele, muitos dos truques de SEO que a gente já ouviu falar, eles deixaram de funcionar justamente porque eles não eram úteis para o usuário. O que eu sempre recomendo é, você vai fazer qualquer mudança no seu blog, que use palavra-chave, tag, categoria, colocar a palavra em negrito, etc, etc. Lembre-se, isso é importante para o usuário. Então, o que a gente vai falar aqui de categorias e tags é de uma estrutura que é atraente, que é interessante para o usuário. O pessoal está me perguntando aqui se o Pinterest tem representatividade no Brasil. Eu não tenho agora aqui à mão as estatísticas, mas diz que tem em torno de mais de 3 milhões de usuários. Para alguns segmentos, existe uma concentração muito grande. Um que eu me lembro de cabeça, quando você escreve coisas sobre casamento, tem muitas, se você procurar no Pinterest board sobre vestidos, buquês, sapatos, qualquer coisa ligada a casamento, tem centenas, milhares de boards em língua portuguesa e que um monte de gente coleciona. Então, o interessante é você ir no Pinterest e buscar sobre o assunto que você escreve e ver o quanto que as pessoas estão acostumadas a criar boards sobre aquele assunto, e aí você consegue decidir mais facilmente se vale a pena ou não. Só voltando sobre as categorias e as tags aí. Categorias são assuntos que você vai escrever recorrentemente. É uma categoria de informação sobre a qual você sempre vai ter informação para escrever. Imagina um blog de tecnologia.
blog de tecnologia ele pode ter uma categoria mobile, uma categoria celulares, porque sempre vão ter notícias novas de celulares, notícias novas de mobile para ele lançar. Ele pode ter uma outra categoria, por exemplo, processadores, ou uma outra categoria notebooks. E como ele vai estruturar, ele tem sempre que pensar aí em categorias, em coisas que vão ter um lançamento frequente, recorrente, que que eles possam estar escrevendo com frequência. Você pode ter um blog, por exemplo, de esportes, e você vai ter lá a categoria Fórmula 1, futebol, basquete, etc. Quer dizer, sempre vão ter acontecimentos novos sobre esses assuntos e você vai poder estar escrevendo recorrentemente. Né? As tags, elas funcionam como? Elas funcionam como um complemento para você facilitar a busca, a busca das pessoas. Por exemplo, se você tivesse um blog, uma categoria Fórmula 1, você poderia ter como tags nomes de equipes, nomes de pilotos, porque são assuntos que as pessoas querem saber. Então, o cara quer saber algo mais específico sobre Fórmula 1. Ele pode querer entrar no seu blog e saber tudo que você escreveu sobre uma equipe X de Fórmula 1, sobre o piloto X de Fórmula 1, sobre uma empresa fabricante de pneus, sobre alguma personalidade especificamente. Então, esses são dados que são interessantes de você colocar na tag. Pense o seguinte, as pessoas gostariam de saber tudo que eu escrevi sobre essa pessoa, sobre essa empresa, sobre essa marca, então você pode adicionar isso como tag, que você está facilitando a navegação dessa pessoa. E não pensar simplesmente assim, vou adicionar como tag, porque isso vai melhorar a indexação do Google. Isso vai melhorar a indexação do Google? Vai, mas por que vai? Porque ele está ajudando uma pessoa. Qualquer coisa que você fizer que não está claramente ajudando o usuário a navegar, no futuro o Google pode fazer uma modificação que inclusive pode vir a penalizar o seu blog. Então, se você está pensando em fazer uma coisa a maior longo prazo, pensa sempre orientado ao usuário e não orientado ao mecanismo de busca, que vai acabar funcionando do mesmo jeito. Nas tags, pelo amor de Deus, não fica colocando mistura de maiúscula, minúscula, plural, esse tipo de coisa, porque isso aí só serve para tentar enganar o mecanismo de busca, e isso não facilita as pessoas, ao contrário, se irrita. Sabe quando você entra num Instagram, num blog, tem um monte de tags lá e você vê que a pessoa está querendo simplesmente se indexar melhor na busca, e aquilo ali atrapalha o usuário quando ele está buscando informação. Uma quantidade absurda de tags, ela fica ruim de navegar, e isso descontrola a informação do usuário. Então, mantenha tags. Os exemplos que eu gosto sempre de dar é pensar entre empresas, marcas, pessoas. São bons usos de tags quando a gente está colocando assuntos. Fizeram uma outra observação aqui, que eu não sei se era essa pergunta exatamente que ele queria fazer, mas, por exemplo, também pode usar como tag regiões geográficas. Você está falando de futebol, aquele ali é um time de que estado, de que cidade. Então, você pode colocar o estado e a cidade também na tag, que a pessoa vai ler tudo que você escreveu sobre esporte, sobre futebol, naquele estado, naquela cidade. Então, localizações geográficas também são outros exemplos de interessante de uso de tag. Outra coisa importante você ter no projeto editorial são as personas. O que é a persona? A persona é uma descrição do seu tipo de usuário, do seu tipo de leitor. Quem que é a pessoa para quem você está escrevendo do outro lado? E você pode, inclusive, ter várias personas num único blog. Então, você tem um blog de tecnologia. Seu blog de tecnologia, ele é feito para quem? Ele é feito para o executivo? Ele é feito para o cara que conserta o computador da família? Ele é feito para o cara que trabalha com desenvolvimento? Ele é feito para o cara que trabalha vendendo hardware, fazendo manutenção em hardware? E se você pensando, quando você para pensar nas pessoas, você vai escrever alguma coisa mais específica para cada um desses grupos e você consegue criar um blog que vai acabar sendo melhor lido, melhor indexado e melhor acessado para aquele grupo específico. Você está fazendo um blog feminino. Quem que é o perfil de público feminino seu? São adolescentes? São mulheres mais maduras? São senhoras? São mães? Né? Então, como é que se você está fazendo um blog, por exemplo,
de esporte, para quem que ele é? Ele é para aficionado? Ele é para o cara casual que está querendo se manter informado? Nessa hora das pessoas que você pensar quem que é o seu tipo de público e você vai descrever o máximo de detalhes como que é esse perfil, como que ele consome informação, qual que é a relação dele sentimental ou emocional com o assunto que você está escrevendo, qual a importância daquilo ali na vida dele, aquilo ali é algo que ele lê por lazer, por diversão, é alguma coisa que é importante na formação, na carreira dele. E quando você estiver escrevendo, você vai você vai sempre pensar para que persona que você está escrevendo. Se você tem as personas são o público-alvo. Eu estou chamando aí de personas e não público-alvo, porque na verdade é onde você vai descrever a personalidade. Você fala público-alvo, você acaba fazendo uma descrição muito genérica. Na persona você tenta descrever, pegar um ser humano de exemplo. Tem algumas pessoas que descrevem personas, inclusive dando nomes para essa persona. Ou perfil, outro, cada um está querendo chamar de um jeito aqui. Perfil, persona, público-alvo, a gente está falando basicamente da mesma coisa, de um arquétipo. O, o importante é ser o máximo detalhado e não fazer só o base no seu feeling, né? Uma vez que você tem essa persona definida, é interessante até você entrevistar algumas pessoas para confirmar se realmente a relação que elas têm com aquele conteúdo que você está produzindo, com o conteúdo que você quer produzir, é daquela maneira que você está imaginando. Porque você simplesmente imaginar como é que é esse público-alvo, sem fazer nenhum tipo de confirmação, nenhum tipo de pesquisa, sair produzindo seu conteúdo, você pode estar gerando um monte de conteúdo, entre aspas, inútil, porque ele não toca as pessoas profundamente, ele não é importante para as pessoas. Às vezes ela me pergunta aqui quando o tiro sai pela culatra. Tipo, a pessoa quer escrever sobre moda, mas só adolescentes leem. Você tem. Provavelmente você não definiu a persona muito bem, e aí você tem duas saídas. Ou você arrumar a linguagem e persona e começar a escrever de uma forma diferente, ou aproveitar o que você está tendo hoje de feedback. Os adolescentes estão gostando daquela linguagem, redefinir sua persona, redefinir sua linguagem e aproveitar aquele público e se aprofundar mais dentro daquele público. Não é uma decisão muito fácil. A questão é você pensar aí o que vai ser mais prazeroso, vai ser mais interessante para você poder continuar o blog. O pessoal está perguntando das métricas, você pode olhar no Analytics um pouco de informação do público-alvo. No Analytics, esse tipo de informação, infelizmente eu não estou com nenhum screen aqui pronto, mas você tem lá configuração no Analytics do tipo de pessoa que está te visitando. Você pode olhar no perfil do seu Facebook, o tipo de pessoa que está seguindo a sua página, se bate com as pessoas que você tá montando. E você pode fazer sempre uma pesquisa, né? Montar um formuláriozinho no Google Docs, compartilhar, colocar no blog, no final de cada post, pedir para as pessoas se cadastrarem, por exemplo, e checar se está batendo com aquela persona que você imaginou. A ideal da persona é você definir isso antes de você começar o blog. Né? A gente está tentando fazer um blog aqui planejado. O que pode acontecer, que provavelmente é o caso de todo mundo, você já tem o blog e você não quer mudar a sua linha editorial do blog, quer criar esse projeto editorial para a partir daqui você ter uma uniformidade. Então, nesse caso, que você já tem o blog, você pode fazer uma pesquisa com os leitores para você entender o que eles trabalham, qual a idade deles, onde eles moram, se eles leem por lazer, por trabalho que você está escrevendo. E a partir daí você entender que tipo de personas existem. Isso, inclusive, vai te ajudar a redefinir, talvez, o conteúdo. Né? Que tipo de conteúdo você pode produzir daqui para frente para tornar mais interessante para esse público. Vocês podem usar SurveyMonkey, você pode usar Google Docs, que para fazer essa pesquisa, tanto faz. Só perguntou se na hora de escrever, uma pergunta a ver com linguagem, escrever em primeira pessoa ou terceira pessoa. É, isso depende muito da cara que você quer dar para o blog. Eu gosto mais dos blogs em primeira pessoa. Eu tenho aquela sensação de que a pessoa experimentou, viveu aquilo e que a opinião dela
mais importante. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Existem blogs escritos em terceira pessoa muito bons. Você vai, na verdade, aí é você decidir o que você sente mais confortável e tipo de imagem que você quer passar. Em geral, terceira pessoa é um blog mais formal. E se você se sente mais à vontade sendo formal, pode ser um caminho para você seguir. Vou continuar aqui. Outra coisa importante aí eu vou mostrar algumas ferramentas, é você definir já um banco de pautas nesse projeto editorial. O ideal é que você vá, inclusive, organizando essas pautas nas categorias já. Então, você definiu. E outra coisa interessante quando você já tem personas e categorias é você cruzar um pouco essas informações. Às vezes, uma categoria sua vai atingir todas as personas. Às vezes, no blog você tem personas específicas e umas categorias são mais direcionadas para essa ou para aquela persona. Por exemplo, vou pegar de novo um exemplo de um blog de tecnologia. Você pode ter notícias do mercado de tecnologia que vão interessar mais para executivos e você pode ter no blog de tecnologia lançamentos de produto que interessam mais para o consumidor final. Então você pode ter duas personas dentro do seu blog de tecnologia e você pode ter uma categoria que é mais direcionada para essa ou para aquela persona. Então é interessante você colocar isso também nas categorias. E quando você for definir as pautas, você pode definir essas pautas por categoria e por persona. Tipo, essa pauta que eu quero escrever, em que categoria do blog que ela se encaixa, para que persona ela é direcionada. Quando essa pauta ela pode ser interessante para mais de uma persona, às vezes, inclusive, vale a pena você escrever mais de um artigo sobre aquele assunto, quebrando isso em 2 artigos diferentes. Né? Se você for pegar, às vezes, por exemplo, um produto novo que está chegando no mercado, você pode escrever um artigo ensinando como usar esse produto para o consumidor final e um outro artigo falando de como esse novo player no mercado mexe com a participação de cada player no market share, como que isso afeta os negócios, como que isso vai afetar as companhias que estão adotando a tecnologia, fazer um outro tipo de post que interessa mais, por exemplo, para executivos. Você pode produzir conteúdos diferentes, uma vez que você tem claramente as personas ali definidas e você pega uma pauta e percebe que ela tem interesse para diferentes personas, ou às vezes uma pauta pode caber em várias categorias. Você pode fazer um post só e marcar ele em várias categorias, ou você pode também quebrar em diferentes posts para diferentes categorias. Obviamente não é o mesmo post, vai escrever posts diferentes, dando mais ênfase em um dado ou outro. Isso ajuda você a produzir conteúdo mais específico, mais segmentado, tornar mais interessante para uma categoria, uma persona específica, ficar melhor indexado e ser melhor divulgado também. Algumas ferramentas para você ajudar a descobrir pautas novas para o seu blog. Então tem aí, por exemplo, o próprio Google, né? Você pode usar ali as sugestões ali do autocomplete do Google, né? Você começa a escrever uma palavra, ele começa a trazer ele para você ali sugestões do que as pessoas buscam naquela palavra, e aí você pode acabar descobrindo algumas pautas só aí no Google Suggestions, né? No Yahoo Respostas, outro lugar que você pode encontrar muitas sugestões de pauta. Você busca um termo qualquer, você vai ver as pessoas fazendo perguntas relacionadas àquele termo e o seu texto pode ser uma resposta para essas perguntas. Obviamente, às vezes você tem que dar uma vasculhada aí, nem toda sugestão do Google é interessante, nem toda busca no Yahoo vai ser interessante. Alguém escreveu no questionário, já estava previsto aqui na minha apresentação. O Ubersuggest, ele pega o Google Suggestions e ele já faz todas as tentativas para você. Então você vai colocar a palavra ali, você vai colocar idioma português, web, e ele vai fazer a busca. Mídias sociais, com a letra A, B, C, D, E, e vai vai ver o que o Google autocompleta com cada uma dessas letras. Aqui no caso, para mídias sociais, aqui quando eu tirei esse print screen, ele trazia 251 sugestões. Aqui apareceu no print embaixo alguns exemplos quando coloca mídias sociais sozinho. Então isso já traz sugestões pra caramba. E depois você pode baixar isso aqui. Outro lugar que você pode achar sugestões é no SEMrush. O SEMrush você vai colocar aqui um site que é uma referência para você. Ele vai mostrar
palavras-chave orgânicas que esse site é indexado. Isso pode te dar uma ideia, seus concorrentes, seus amiguinhos, suas fontes de inspiração, quais são as palavras-chave que eles são bem indexados, e aí você pode, através disso, ter algumas ideias de pauta também. E, por fim, é uma planilha que o pessoal da Agência Mestre compartilhou na apresentação, escreveu na apresentação do Fábio Ricota. É um gerador de ideias de conteúdo que eles montaram. Você coloca, acessando esse endereço aqui, você vai acessar a planilha. Aí a minha recomendação é nessa hora você fazer uma cópia da planilha para você, salvar ela no seu Google Drive. Você vai colocar ali onde está Search Query a palavra-chave e ele vai trazer no Google News, YouTube, mais para frente ele vai trazer outras ferramentas, Topsy, próprio Google Suggestions, etc. Ele vai trazer algumas ideias de pautas relacionadas a essa palavra-chave. Fizeram outro comentário, outra pergunta, na verdade um comentário aqui na pergunta que é bastante relevante. Quando você já tem um blog em andamento, as próprias dúvidas dos leitores elas são ótimas sugestões de pauta. Então presta muita atenção no que as pessoas estão te perguntando, nos comentários, em Twitter e Facebook, que nisso já são ótimas ideias que elas estão mandando para vocês. Todas essas ferramentas que eu estou mostrando aqui, elas têm uma versão gratuita. Algumas são totalmente gratuitas, outras têm uma versão gratuita. Dá para vocês dá para vocês usarem mesmo que de uma forma limitada todas elas aqui. E os URLs, fiquem tranquilos que esse slide eu vou deixar disponível depois para vocês baixarem, tá, gente? Tem gente que já está abrindo ao mesmo tempo, estamos falando que já tem 3 leitores na planilha lá. Por isso que é importante você salvar no seu próprio Google Drive para você poder mexer tranquilo nela. Outra coisa aí são as palavras-chave que são importantes para o seu blog. Essas palavras-chave são interessantes para você ter uma estimativa, para você entender quais são as palavras-chave mais importantes para a busca e as palavras-chave mais importantes aí também para despertar a atenção das pessoas. A palavra-chave, quando a gente está falando de SEO, ela é a palavra que a pessoa está utilizando no buscador para te encontrar. Mas quando a gente está falando de Social Media Optimization, a palavra-chave é aquilo que chama a atenção na timeline da pessoa. A pessoa não necessariamente está fazendo uma busca, mas é uma palavra-chave que surge na timeline e desperta mais a atenção das pessoas. As palavras-chave com maior volume de busca, em geral, são as palavras-chave que acabam despertando também mais atenção na timeline das pessoas. Eu vou dar uma revisão rápida, que isso aqui é uma coisa que eu já passei no outro seminário, e está disponível no vídeo, depois eu vou divulgar de novo o vídeo do anterior para quem não viu. Mas basicamente as ferramentas que a gente usa de palavra-chave são as que eu já passei na versão passada. Você tem o Tag Crowd, onde você pode colocar aqui um artigo, né? Seleciona aqui que é português. Ele vai trazer uma nuvem de palavras, das palavras mais utilizadas naquele artigo. E aí você pode pegar o Tag Crowd aqui, colocar vários artigos, colocar um embaixo do outro. Depois você olhar as palavras-chave que mais aparecem naqueles artigos. São palavras-chave que estão sendo utilizadas muitas vezes. Podem ser palavras-chave interessantes para você utilizar. Essas palavras-chave eu geralmente testo elas aqui no AdWords, no planejador de palavras-chave, para ver qual que é o volume de buscas dela. Na hora que você seleciona aqui ferramentas e análise aqui, planejador de palavras-chave, o AdWords dá várias opções. Uma delas é, por exemplo, checar estimativas de volume para essas palavras-chave, que é geralmente que eu uso mais. Eu quero ver para cada palavra-chave que eu descobri aqui qual que é o volume que tem, para entender as que tem maior volume. Mas eu também posso colocar uma lista de palavras, como eu fiz aqui, mídias sociais, social media, marketing digital, ferramentas de mídias sociais, e pedir para ele me dar sugestões de palavras-chave. Uma das sugestões que ele me deu aqui foi de cursos de marketing digital. Ele mostrou aqui algumas combinações. E aí, essas palavras-chave com um volume maior são algumas palavras-chave mais importantes que eu vou estar tentando utilizar sempre nos meus posts. E outra coisa, pelo amor de Deus, por exemplo, você viu aqui que curso de marketing digital tem um volume alto. Então você vai usar curso de marketing digital. Marketing digital curso, que é uma avaliação, não fica escrevendo uma hora de um jeito, uma hora de outro, colocar na tag, aquela coisa meio forçada. Se naturalmente você consegue utilizar todos os termos, use. Se não, escolha aquele de maior volume, use aquele de maior volume. Se você faz o texto parecer esquisito, o que acontece? Ele até pode ficar mais
temporariamente melhor indexado, mas o leitor não se sente confortável e ele não volta de novo. O cara que visita regularmente o seu blog, que recomenda ele para as outras pessoas, é o seu principal leitor. Não é o cara que cai do buscador, fica alguns segundos no seu blog, não gosta dele e vai embora. Então escreva de novo, escreva para as pessoas, não escreva para os buscadores. Algumas palavras-chave você pode utilizar como categoria, como tag, mas não é obrigatório. A palavra-chave você vai tentar encaixar ela em algum espaço do seu post, ou no título, ou na categoria, ou na tag, ou dentro dos parágrafos, como subtítulo, às vezes colocando em negrito, às vezes simplesmente mencionando. A palavra-chave você vai tentar encaixar ela em algum espaço. É aquilo que é uma pista de que aquilo existe um volume muito grande de interesse e de atração. As categorias, as tags, são estruturas de navegação. Essa é basicamente a diferença. Você pode usar nos mesmos lugares, mas não necessariamente você tem que usar igual. Me perguntaram da tela do AdWords, no seminário passado eu estava com uma tela velha, essa daqui eu tirei print screen hoje, essa tela agora está atualizada. O Google Trends também é outra ferramenta que pode te ajudar nas palavras-chave, você pode comparar palavras-chave similares. Aqui no caso eu brinquei com aipim, mandioca e macaxeira, que são sinônimos. E aí eu percebo que, por exemplo, mandioca, existe um volume maior de buscas para mandioca. Tem aqui no meio do ano um crescimento das 3 palavras, um volume maior, provavelmente por causa das festas juninas, já que as palavras relacionadas a aipim, mandioca e macaxeira são culinárias, né, são receitas. Provavelmente o pessoal está fazendo mais as receitas relacionadas aí a aipim, mandioca e macaxeira. Aqui eu filtrei todas as categorias. Se eu filtrar aqui só agronomia, mandioca tem um volume alto de busca, macaxeira e aipim não. Se eu mudar aqui para alimentação, as 3 palavras ficam mais ou menos equivalentes. Quando as pessoas estão falando de receitas, de alimentação, restaurante, tem bastante volume de aipim e macaxeira também. Então aqui você vai brincar um pouco com a categoria também do seu blog para ver, dentro da categoria do seu blog, se aquela palavra-chave tem volume interessante. O cara sugeriu fazer um slide brincando com bolacha e biscoito, ia dar muita briga falar bolacha e biscoito. Prefiro não entrar nessa guerra. O pessoal está perguntando se vale a pena reescrever posts antigos. Eu diria só se você tem um post, um assunto que você gostou muito, ele não está bem indexado hoje, e você acha que você poderia dar ele ainda é um assunto interessante e vale a pena você dar um talento adicional nele. Uma outra coisa que eu acabei não colocando aqui nessa apresentação é algumas dicas de... Eu vou fazer um parênteses aqui e falar disso aqui. Algumas dicas do texto propriamente dito. Né? Eu sempre coloco cada parágrafo uma única ideia. Então sempre eu penso, se eu troquei de ideia, troco de parágrafo. Então eu tenho esse parágrafo, eu quero expressar uma ideia. Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível para expressar essa ideia. Cada parágrafo fecha uma ideia. Eu terminei de construir todas as ideias que eu queria, o texto acabou. Não vale a pena encher muita linguiça, senão a pessoa acaba não lendo. Então o ideal é parágrafos curtos e cada parágrafo a pessoa aprendeu alguma coisa, ela obteve alguma informação relevante. De um parágrafo para outro, eu sempre dou um espaço por uma linha, isso facilita bastante a leitura. Se eu vou fazer um texto mais longo, eu divido esse texto em subtítulos, então cada seção tem um subtítulo negritado, que a pessoa, quando está correndo os olhos sobre o texto, ela consegue identificar esses subtítulos e às vezes só interessa para ela ler uma subseção, né, uma parte ali do texto. Outra coisa que eu faço é uma palavra que ela resume, às vezes, a ideia principal do parágrafo, eu coloco aquela palavra no parágrafo em negrito. Eu só negrito palavras se eu percebo que isso vai auxiliar o leitor, na hora que ele está correndo os olhos, ele entender sobre o que o parágrafo está falando, para ajudar ele a tomar a decisão se lê ou não. Que o que acontece hoje quando alguém está pesquisando alguma coisa? Essa pessoa abre vários artigos e corta os olhos sobre eles. O seu artigo tem que estar de uma forma que a pessoa correu o olho e ela decide, esse artigo tem o que eu queria. O título, os subtítulos e as palavras em negrito são que vão ajudar ela a tomar essa decisão. Quando eu tenho listas de coisas, eu não coloco geralmente separadas por vírgulas, eu coloco uma embaixo da outra usando bullets, usando recurso de listas de HTML mesmo.
também é algo que facilita as pessoas a identificarem. Posso usar sublinhado, usar itálico, e em geral eu coloco o quê? Negrito para a ideia central do parágrafo, eu coloco itálico para coisas que eu traduzi e o sublinhado deixo só para links mesmo, que fica mais fácil o leitor reconhecer. Então, são algumas coisas de estrutura de texto que também ajuda a pessoa a identificar o texto e ver que esse texto é interessante para ela. Então, quando eu reescrevo alguma coisa antiga, às vezes eu adapto essa estrutura nova, tento encaixar palavras-chave que são mais atuais e fazer uma atualização também sobre coisas novas que aconteceram relativo àquele tema para fazer esse texto ser mais atual também, não somente uma versão 2.0 do texto. O pessoal uma pergunta pertinente aqui sobre o exemplo, né? Quando você tem aipim, mandioca e macaxeira e você quer fazer um texto voltado para todas as regiões. Você vai ter que escolher um termo principal aqui e você pode abrir um parênteses no meio do texto, né? E falar assim, ou também, vamos falar hoje de receita de bolinho de mandioca, né? Ou aí sabe um parênteses e fala assim, ou bolinho de aipim ou macaxeira, dependendo da região do Brasil que você mora, fecha parênteses e continua o texto. Então você pode usar esse recurso de parênteses e deixar claro ali que você está falando para todas as regiões, de uma forma natural. Você não teve que forçar as palavras-chave sem parecer não humano. Quer dizer, como você falaria numa linguagem normal para humanos de diferentes regiões. Você pode, pensa dessa maneira que você consegue escrever mais facilmente isso. Uma outra pergunta assim, se no mesmo texto é legal colocar vídeo e foto, sim. Todo tipo de multimídia que você puder adicionar ao mesmo texto, ela funciona. Me deram uma dica também aqui no Google Trends, você clica no segmento e traz as palavras mais comuns daquele segmento. Eu não gosto de usar isso porque fica genérico demais e aí provavelmente é a mesma palavra-chave que todo mundo está utilizando. Por isso eu prefiro utilizar o processo de ter minhas fontes de referência, achar as palavras no Tag Crowd, com base nessas palavras, pedir mais sugestões para AdWords e aí então testar essas palavras no Google Trends. Isso vai me garantir uma diferenciação maior do que outros blogs estão fazendo. É um processo mais longo, só que você vai estar trabalhando palavras-chave mais diversificadas. Se você trabalhar as principais de cada categoria que o próprio Trends está te dando, provavelmente as mesmas que muita gente está utilizando, a competição é muito alta, e aí você vai ter que escrever muito bem para você se destacar. Vê se tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente já continua. Perguntaram aqui sobre se escrever um novo artigo ou redirecionar para um totalmente novo. Eu prefiro escrever um totalmente novo, a não ser que esse anterior esteja recebendo muito tráfego e ele tenha informação desatualizada. Então, nesse caso, eu reescrevo ele para não atrapalhar esse tráfego que ele já recebe. Se ele não está recebendo muito tráfego, escreve um totalmente novo. Então, é bem provável que esse novo acabe indexando melhor do que aquele anterior. Vou avançar aqui. Tem algumas perguntas que não tem muita relação com o tema do webinar. Depois vocês me mandam em privado. Eu vou mandar responder aqui o question aqui depois. Outra coisa interessante você ter no projeto editorial, isso aqui é uma recomendação que eu faço para blogs de empresas, mais para blogs de produtores independentes de conteúdo, eles podem ser bastante interessantes também. Qualquer coisa que a gente vai vender na internet presencialmente, ela tem estágios de compra. São poucas coisas que você acorda efetivamente e fala,
vou comprar isso hoje, sai e compra loucamente. Em geral, é uma coisa que você está pensando há alguns dias em comprar, você pesquisa, você faz perguntas, você compara preços, você se informa qual que é o melhor lugar para comprar, que decisões você tem que cuidar sem tomar para comprar. Opa, desculpa, espirrei aqui. E só então, efetivamente, você compra. Uma empresa, às vezes, quando vai produzir um conteúdo, ela esquece que esse usuário tem todas essas etapas de tomada de decisão para comprar e ela escreve um texto como se a pessoa fosse começar a ler aquele texto e efetivamente já comprar ao final dele. Tanto para blog de empresa quanto para quem está produzindo conteúdo aí que você quer que seja patrocinado por empresa, você quer que gere rentabilidade para você depois, é interessante você pensar que se o que você produz no seu blog tem relação com o consumo, você tem que produzir conteúdos para as pessoas que estão em diferentes fases desse estágio de compra. Quer dizer, a pessoa que está em dúvida se ela deve comprar ou não, quais são essas dúvidas e como você pode tirar essas dúvidas, como você pode eliminar essas dúvidas. Aqui tem alguns exemplos de estágio de compra. Né? O primeiro estágio o pessoal chama de status quo, onde a pessoa está se perguntando por que ela precisa mudar, o que acontece com ela se ela não mudar, como as coisas vão mudar, e aí você vai. A ideia é que você produza um conteúdo nesse espaço, para pessoas desse status, que ajude elas a entenderem que elas têm que mudar. Quando elas entendem que ela tem que mudar, você tem que ajudar ela a entender o que envolve esse processo de mudança. Ela já tem um compromisso de mudança, ela quer entender o que envolve esse processo de mudança. Depois que ela já entendeu o processo de mudança, ela começa a escolher as opções. E você pode escrever um conteúdo que ajuda ela a encontrar essas opções. Uma vez que você entende esse processo e aqui tem um link de um PDF que tem toda a jornada do comprador, que é outro nome que o pessoal dá para estágio de compra, detalhado. Se esse PDF não tiver, por algum momento, não estiver mais atualizado, basta vocês procurarem Buyer's Journey, vocês vão encontrar muitos artigos interessantes sobre isso. Mas, basicamente, se você escreve um post sobre cada processo do estágio de compra, você tem muito mais condições de ser visitado durante todo o processo. E se o usuário acompanhou você durante todo esse processo, sua recomendação de compra acaba tendo um peso maior para ele. É como você chega numa loja e pergunta de um produto, o vendedor só quer empurrar esse produto para você. E às vezes você tem noutra loja um vendedor que pergunta, mas por que você quer comprar isso? Qual que é o problema que você tem? E aí ele começa a dar uma solução para você. Bom, se você precisa dessa malha disso, você pode usar esse produto aqui que resolve. Agora, se você está procurando uma coisa mais robusta, talvez isso aqui atenda. Mas se você não quiser gastar tanto, tem esse outro aqui mais simples, que ele não faz tal coisa, mas ele te atende nisso daqui. Esse outro vendedor que te deu mais opções, é muito mais provável que você acabe comprando com ele, porque você percebe que ele está comprometido em resolver o seu problema, em te ajudar, e não simplesmente te empurrar aquilo que tem uma maior comissão. Então, ele está te dando opções de comprar entre coisas mais caras, coisas mais baratas, explicando por que cada uma é boa e deixando você tomar essa decisão. Você fica mais confortável, você se sente mais seguro, você entende que esse cara é um conhecedor mais profundo do assunto e acaba comprando com ele. Um blog, muitas vezes, ele é uma ferramenta de recomendação de compra. E você ter esse tipo de relacionamento, de envolvimento com o seu consumidor, ajuda o seu blog a ser mais atraente, mais interessante para a publicidade também. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, que tem entrou uma série de perguntas novas. Obrigado pelo pessoal que mandou saúde aqui. Vamos avançar aqui, porque a gente está com um pouco tempo. Depois eu faço um outro para responder essas outras dúvidas que vocês perguntaram aqui. Então, basicamente, de projeto editorial, é isso que eu ia falar. Eu quero falar aqui eu vou falar de periodicidade, e dentro disso eu vou falar um pouquinho mais de Social Media Optimization. Então, o principal que eu queria falar de Social Media Optimization é o Facebook. Se eu conseguir terminar ele aqui, pelo menos eu vou ter certeza que eu cumpri pelo menos o básico do seminário que eu estava prometendo para vocês. Então, hoje o Facebook ele é uma das principais fontes de tráfego para a maioria dos sites. Se você for analisar hoje as principais fontes de tráfego de social media para os sites, são 3 sites basicamente.
Facebook, Twitter e YouTube. No YouTube, em geral, você vai colocar o vídeo, vai colocar lá na descrição do vídeo uma URL. O Twitter é meio óbvio, né? Se você twitta, não, só cabe 140 caracteres, você vai twittar a URL do seu post. Tem alguns truquezinhos para YouTube e Twitter também, mas o que o pessoal está mais curioso sempre é do Facebook. O Facebook hoje atinge aí 70 milhões de brasileiros. Tem algumas estimativas já dizem que são 80 milhões de brasileiros. A gente tem aí 100 milhões de brasileiros online, então a gente tem 80% da população dentro do Facebook. Como é que eu uso essa força toda para divulgar o meu blog? Um problema que todo mundo enfrenta é que o post que você faz na fanpage, para divulgar lá um post do seu blog, um conteúdo qualquer que você coloca na fanpage, ele não chega a todos os seus fãs da página. Isso não é porque o Facebook quer forçar a barra para você anunciar. Entenda o seguinte: você tem ali, hoje eu tenho, por exemplo, no Facebook 2.500 amigos. Eu com certeza curto ali mais de 100 páginas diferentes, entre páginas de bandas, filmes, empresas de todo tipo, páginas de blogs, etc. Então eu tenho ali mais de 3.000 entidades produzindo conteúdo na minha timeline. Se aparecesse todo esse conteúdo na timeline, eu não conseguiria acompanhar a timeline do Facebook. E outra coisa, eu não quero saber tudo o que acontece de todos os amigos meus. Eu não tenho. Tem coisas que. Tem pessoas que eu gosto muito delas, mas elas têm um assunto específico que eu gosto de tratar com elas, tem outras coisas que elas fazem na vida delas, profissional, pessoal, que não me interessam tanto. Uma das primeiras coisas que o Facebook tenta identificar é a afinidade que você tem, tanto com pessoas quanto com fanpages. Afinidade daquilo que você está do que você está escrevendo com as pessoas que estão recebendo. Então, um amigo meu, quando ele falar, por exemplo, de Senhor dos Anéis, tem mais chance de eu ver aquele post dele na minha timeline, porque o Facebook sabe que eu gosto muito de Senhor dos Anéis, por causa das fanpages que eu curto, pela forma como interajo em conteúdos relacionados ao Senhor dos Anéis. E às vezes meu amigo vai falar de um outro assunto que não me interessa, esse post não vai aparecer na timeline. A mesma coisa acontece com empresas. Quer dizer, hoje blogs, etc. A mesma coisa acontece com as fanpages. Né? Hoje, às vezes, os donos de fanpage reclamam que o conteúdo deles não aparece. A mesma coisa acontece com o conteúdo de pessoas. Tem coisas que meus amigos escrevem que eu não vejo. Tem coisas que fanpage escrevem eu vejo porque tem mais afinidade comigo. Uma primeira dica para você tentar melhorar essa questão de afinidade é você variar um pouco mais os conteúdos que você escreve e tentar fazer referências a outras coisas que estão sendo populares de certa forma. Obviamente, se você fizer uma referência disso forçando a barra, as pessoas vão ver que você está meio que prostituindo o seu conteúdo somente para ganhar visitas e isso não vai ser positivo para você. Quando eu vou falar já do feedback negativo, mas quando a pessoa resolve esconder o seu post, isso penaliza você mais para frente. Então, variar o tipo de conteúdo que você escreve é uma forma dele aparecer com mais frequência. Outra coisa também é aí o tipo de post. Muita gente fala assim, posts com imagens, eles são mais curtidos, têm mais engajamento. Na média, sim, se pegar dos posts mais curtidos, mais engajados, mais de 90% deles são posts com imagens. Só que pode ser que para o seu público, o post com imagem não seja o post com maior engajamento. Então, para a minha fanpage do internei.net, as atualizações de status são as que mais têm engajamento, depois são os links, depois são os vídeos e a imagem é o último colocado. Então, às vezes, para o tipo de conteúdo que você produz, não necessariamente imagens são as mais populares. E outra coisa, o Google mostra mais imagens para as pessoas que interagem mais com imagens. Ele mostra mais texto para as pessoas que interagem mais com texto. No meu perfil pessoal, quando eu escrevo textos, eles têm mais engajamento. As pessoas historicamente curtiram mais meus textos, engajaram mais com meus textos. Ele mostra os meus textos para mais pessoas do que quando eu posto imagens, ou quando eu posto vídeos, ou quando eu posto links. Uma coisa importante aí é você variar o seu tipo de post. Não escrever, não usar só imagens para divulgar seus posts. Às vezes publica como link, às vezes publica como imagem e coloca o link na descrição da imagem.
às vezes publica um trecho do texto e coloca no primeiro comentário o link. Quer dizer, você consegue divulgar um texto como link, como texto, na atualização de status, colocar o link, por exemplo, no primeiro comentário. Você consegue divulgar como imagem e colocar na descrição da imagem o link. Você consegue divulgar como vídeo, pegar um vídeo que está no seu post e divulgar o vídeo, e na descrição do vídeo colocar o seu post. Você consegue divulgar um post seu com 4 tipos de post, com 4 tipos de maneira diferentes. E você pode pegar um post mais popular seu e divulgar ele em diferentes horários durante diferentes dias. E aí vem para um próximo ponto que eu queria falar, que é a idade do post. O Facebook recomenda você fazer um único post por dia. Eu recomendo você fazer no máximo 3 posts por dia, né? Um de manhã, um de tarde e um de noite. Como que eu sei que é para fazer mais posts ou menos posts? Primeiro que é o seguinte, quando a pessoa você faz um post, você publica no Facebook, esse post começa a receber bastante engajamento. As pessoas começam a curtir, começam a compartilhar, começam a comentar. Quanto mais engajamento ele recebe, mais fácil, é mais provável que ele apareça no timeline de outras pessoas. Isso é um outro critério que o Google, que o Facebook também utiliza, é destacar posts que têm um engajamento maior. Quando você vem e coloca um post novo na sua fanpage, o Facebook vai dar preferência para esse post novo. Se esse post novo não tem tanto engajamento assim, ele não aparece. E aí você matou o post anterior que estava tendo bastante engajamento. Então a regra é, você fez um post, esse post está tendo bastante engajamento, não coloque um novo post. Espere esse post meio que morrer. Espere esse post parar de receber curtidas, parar de receber compartilhamentos, parar de receber comentários, e só então você lança um novo post. Enquanto ele está tendo bastante engajamento, deixe esse post rolando na sua fanpage. Você pode, Ney, mas eu coloco muito conteúdo todo dia. O que eu vou fazer então no Facebook? Eu não vou divulgar todos os meus posts? Provavelmente não. O ideal talvez até você deixar esses posts, por exemplo, no Twitter, que é mais volátil, você pode de uma em uma hora, por exemplo, postar algo no Twitter que não vai atrapalhar a timeline das pessoas, ver o que teve mais engajamento ali no Twitter, no seu blog, escolher esses posts, esses que têm um potencial maior e divulgar ele no Facebook. E aí você, quando estiver morrendo, você pega esse post morrendo no Facebook, você vê dos últimos posts seus que você não divulgou, qual que teve mais engajamento no blog, no Twitter, e divulgar esse como um novo post. Então, o ideal é você utilizar poucos posts e para aproveitar esse máximo de engajamento, esse máximo de visibilidade. Se você escreve muito pouco, você escreveu um post e esse post meio que morreu já. Você pode publicar esse post novamente com uma outra abordagem. Por exemplo, divulgou primeiro ele como imagem, divulga ele agora como link, por exemplo. Provavelmente ele vai chegar para grupos de pessoas diferentes. Então, é uma outra forma que você pode usar também, variar o tipo de post depois que por idade ele passou. Uma coisa que o pessoal esquece muito é o feedback negativo. Às vezes você vai lá e faz um post no Facebook mega polêmico, porque você sabe que coisas polêmicas elas repercutem bastante. Qual que é o problema de você fazer alguma coisa polêmica? Que além de repercutir bastante, as pessoas também se incomodam muito facilmente. Então a pessoa vai lá e dá a esconder. Ou então ela vai lá e dá unlike na sua página, ela discute a sua página. Se a sua página frequentemente provoca muitos descurtidas e as pessoas escondem muito conteúdo, isso vai criando um karma negativo, feedback negativo para sua página, e cada vez ela vai sendo menos e menos mostrada. Então, toma cuidado com conteúdos, né? Dá uma olhada no Facebook Insight, conteúdos que fizeram as pessoas descurtir ou esconder o seu conteúdo, isso aparece lá no Facebook Insights, e que esses tipos de conteúdo eles podem estar prejudicando a sua página como um todo. Então, tenta evitar outros conteúdos parecidos com esse. Estou falando para você não escrever isso no blog, mas não promova esse tipo de conteúdo no Facebook. Facebook é a rede social da alegria, todo mundo tem que estar feliz e saltitante lá. E aí como que você meio que anula tudo isso daí? Com o promoter de posts. O promoter de posts ele é roubadinha,
Então você força a barra para o post aparecer, mesmo que a pessoa não tenha muita afinidade, tipo, etc. Uma coisa que você tem que tomar cuidado no promoted posts. Se você promove um post ruim, as pessoas vão discutir sua página, gera feedback negativo e cada vez sua página tem menos alcance, ela pode até encolher ao invés de crescer. A gente tem às vezes uma visão errada de que a gente tem que promover todos os posts. E tem gente que faz inclusive o seguinte, o post se ele foi bem organicamente, deixa. Se ele não foi bem organicamente, eu promovo para forçar a barra para ele ir bem. A gente tem uma ilusão de que tudo que a gente produz é muito bom. E na verdade não é. A gente produz vez ou outra um conteúdo mais genial. Na maioria das vezes a gente produz algo mediano para ruim. Né? A maior parte do nosso conteúdo não é bom. Só que a gente devia ter essa ilusão de que todo conteúdo nosso é bom e se ele não bombou no Facebook foi porque o Facebook escondeu, é bobo, chato e feio, e a gente vai lá, promove o post e as pessoas discutem nossa página. E aí isso entra num loop que a gente não consegue crescer no Facebook. O ideal é só você promover o post quando esse post ele vai bem organicamente, justamente o contrário. Imagina que você tem uma loja e aí as suas vendas não estão indo bem. Você vai pegar ali uns produtos e vai bater na porta das pessoas para tentar vender. Que produtos que você vai tentar vender? Os piores produtos que você tem? Não, você vai tentar vender os melhores produtos que você tem. Se você bater na porta das pessoas com seus produtos ruins que estão encalhados, aí as pessoas vão começar a nem abrir a porta para você mais. E é mais ou menos isso que a gente faz com o post quando a gente promove um post ruim. A gente pega os piores posts, gasta dinheiro promovendo eles e as pessoas não curtem e aí as pessoas começam a discutir nossa página e a gente não cresce. Quando você oferece o melhor produto, você chama a atenção para o cara, inclusive, na sua loja. Quando você promove o melhor post, você chama a atenção e o cara passa a curtir sua página. Obviamente, você promove o post para quem não é fã, né, para os amigos dos amigos. Então, a lógica de você promover post é só promover aqueles posts que estão indo muito bem organicamente. A gente está com um pouco tempo, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais bacana. Tarará. Sim, gente, está sendo gravado, vai ser disponibilizado tanto os slides quanto o vídeo. Só perguntando aqui o que eu falo que engajamento. Engajamento é as pessoas estão comentando, curtindo, compartilhando esse engajamento. Teve muito curtida, muito compartilhamento, muito comentário, é um post que você pode promover ele, que ele está indo bem. Se um post já teve um engajamento muito bom, eu não recomendo repetir ele não, porque ele pode chegar a aparecer repetido, inclusive, na sua timeline. Eu, eu, eu repito ele se for o caso, se eu achar que vale muito a pena, trocando a abordagem dele. Eu postei ele como imagem, eu repito ele como link. E aí ele acaba provavelmente não repetindo para o melhor público. Como é que você sabe que está indo muito bem de engajamento? O próprio Facebook Insights ele coloca uma estrelinha lá para você e diz que aquilo ali está indo muito bem. Se você quiser ser mais técnico, você dá uma olhada no Facebook Insights, o percentual de viralidade dos seus posts. Então você vai ver que tem uma média ali de viralidade de 5%, 2%, 3%, 9%. Quando um post seu está acima dessa média de viralidade, ele é um post que ele tem mais potencial de viralização do que os outros. É esse post que você vai promover. Hoje em dia o próprio Facebook já bota uma estrelinha lá e já te sugere isso daí. Né? Sobre horários, melhores horários de postar no Facebook, você pode dar uma olhada no próprio Facebook, tem lá no Insights quais são os principais horários, para a sua fanpage, principais dias de semana e principais horários. Aquele ali, vamos supor, onde você vai colocar o seu conteúdo principal, mas nos outros horários significa que não tem gente. Você pode ver que, inclusive, ele faz uma curva, né, ali no Facebook Insights. O ideal é você começar a postar quando essa curva já está numa média boa, postar durante o dia ali e parar de postar quando ela está caindo no final do dia. De novo, eu sugiro postar no máximo 3 posts por dia. Então você pode pegar onde a curva está mais alta de manhã, no meio do dia e no final do dia. E se aquele momento mais alto de manhã o post viralizou pra caramba, eu não posto no meio do dia e às vezes nem posto até no final do dia. As fanpages, eu tenho umas fanpages que eu uso para testar, que na verdade não é conteúdo de empresa nem nada, mas
segundo de sabedoria e datas reflexivas, que são conteúdos que bombam no Facebook mais facilmente, que é frase de reflexão, etc. Todas elas, a cada post ele tem um alcance maior do que a quantidade de fãs da fanpage, principalmente no datas reflexivas. Isso é por causa dessas regras que eu estou explicando para vocês. Então, eu, em geral, não tenho só 10% das pessoas que vêm. 200, 300% das pessoas que são fãs veem o conteúdo. Galera, eu sei que está muito legal, pelo menos pelas perguntas que vocês estão fazendo, eu tenho a impressão de que está muito legal. Mas acabou aqui, deu a nossa 1 hora e infelizmente eu tenho outras cositas para fazer. Eu vou encerrar por aqui hoje. Queria agradecer a presença de vocês, as perguntas que vocês enviaram. Quem eu não conseguir responder, fico à disposição, que tinha algumas coisinhas que eu queria falar que não deu tempo. Nunca dá tempo de eu falar tudo, né? Ups. Eu ia mostrar só o último slide que tem meu e-mail aqui. Você pode falar comigo no Twitter, entrar aqui no About Me, que tem todas as minhas redes sociais. E vai ser publicado no canal da Bubox. A gente, no blog da Bubox, você também acha muito mais dicas interessantes aí para você bombar o seu blog. E no mesmo e-mail que vocês mandaram para vocês se inscrever para o seminário, a gente vai mandar nesse e-mail o link para você poder ver em vídeo depois, para você ver a apresentação.